Olá a todos e todas! Hoje nós teremos uma aula sobre diluição de soluções. Então, nós vamos aprender o que é diluir uma solução, como fica a concentração dessa solução e chegarmos até a diluição seriada. Então, vamos lembrar, solução é uma mistura homogênea. Ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. Hoje nós vamos tratar especificamente de soluções líquidas, mas toda solução tem um solvente, que é aquele que dispersa, que dissolve substâncias, e tem um ou mais solutos. Se a gente pensar numa solução biológica qualquer, urina, saliva, etc., nós vamos ver que tem muitos solutos diferentes, mas para cada soluto tem uma concentração. Então, vamos começar pensando assim, ó, se eu tiver uma solução, o que é diluir? Diluir significa acrescentar solvente à solução. Então, vamos começar assim, ó, se nós temos algo que é sólido, e aqui o exemplo é algo do cotidiano, da vida de todos nós, por exemplo, quando você compra um suco em saquinho, né, no mercado para preparar. O que a gente faz? A gente pega o sólido que vem no saquinho e coloca no recipiente. A primeira coisa que a gente faz ao acrescentar água não é diluir, é dissolver. Então, o primeiro passo é promover a dissolução do sólido para que ocorra uma mistura homogênea, para que forme uma solução. O sólido ele deixa de ser sólido e se dissolve no solvente. Após nós observarmos que o pó dissolveu, que formou uma solução porque formou uma mistura homogênea, se nós completarmos com água para o volume, por exemplo, geralmente um saquinho de suco pede para a gente preparar 1 litro de solução. Então, ao acrescentar água até chegar a 1 litro, nós estamos acrescentando água, nós estamos diluindo. Então, primeiro se forma a solução na dissolução, depois se dilui até chegar ao volume que se quer, né, para formar a solução um pouquinho mais diluída, ok? A próxima questão que a gente vai entender é o que está acontecendo com a substância, com os solutos que estão lá dentro. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui de química, nós vemos uma solução de cloreto de cobre. Então, o sal cloreto de cobre, ele se dissolve em água e forma os íons cobre e cloreto. E é fácil de perceber porque essa solução ela é azul, e um azul inclusive muito bonito. Quando nós acrescentamos água nessa solução, a gente dilui. A primeira coisa que a gente percebe macroscopicamente é que a cor fica mais clara. Quanto mais se acrescenta solvente, mais clara fica a solução. Se nós observarmos como estão os íons nessa solução mais concentrada e os íons nessa solução mais diluída, pós-diluição, é mais fácil aqui olharmos o íon cloreto, que ele está aqui representado em bolinhas verdes mais claras. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 íons cloreto que foram pegos aqui neste pontinho da solução. Se a gente pegar o mesmo pontinho da solução diluída, nós vamos ver que esses 6 íons cloretos, eles estão espalhados por uma área maior. Então, quando se dilui, os mesmos íons que estavam na solução mais concentrada aparecem na solução diluída. Só que os íons aqui estão mais próximos um do outro. Os mesmos íons são encontrados de forma mais dispersa, mais longe um do outro na solução diluída. Uma outra forma de representar isso é assim, se a gente pegar exatamente a mesma área, porque vocês vejam que este círculo é menor do que esse outro. Se nós pegarmos o mesmo círculo, numa solução mais concentrada, encontramos mais íons próximos. Numa solução mais diluída, encontramos um menor número de íons na mesma área. Okay? Então, a solução diluída ela tem os mesmos íons, mas espalhados numa área maior. Então, a próxima pergunta é: o que acontece com a concentração de uma solução quando se faz uma diluição? Então, aqui está mostrando para a gente. Nós temos uma solução inicial,
essa solução tem uma certa concentração. Lembrando que concentração pode ser expressa de diferentes formas. Nós discutimos 3 com vocês: concentração comum, concentração em porcentagem e concentração molar. Mas todas elas expressam a relação entre o quanto tem de soluto na solução. Se a gente olha aqui, ó, solução está diluindo dividindo o soluto. E solução, o que é solução? Solução é a soma do soluto mais o solvente. Então, ao invés de escrever solução, nós escrevemos aqui soluto mais solvente. Quando estamos diluindo, o que nós estamos fazendo é acrescentar solvente, aumentando o volume da solução. Então, o que nós fazemos? Ao diluir, nós alteramos o solvente, nós não alteramos o soluto. O soluto que tem aqui, está aqui e continua aqui. Mas, ao diluir, acrescentamos solvente. Então, o que mudamos é o solvente. Como a soma soluto mais solvente vai aumentar, e esta soma está no denominador, a concentração sempre irá diminuir. Então, toda vez que se faz uma diluição, a concentração da solução diminui. Por quê? Porque estamos dividindo o soluto por um número maior, porque aumentamos solvente. Então, estamos dividindo por um número maior, a concentração sempre diminui. Estou chamando atenção para esse fato porque se você for resolver um probleminha de diluição, diluiu, a concentração tem que diminuir. Se você fizer um cálculo, diluição, e a concentração aumentar, você errou em alguma coisa. Sempre que acrescentamos solvente, a concentração diminui, ok? Gravem isto, tá? Então, olha, nós temos a mesma quantidade de soluto agora, porque não mexemos com o soluto, mas dissolvido num volume de solução maior. Por isso, a concentração sempre será menor. Então, a próxima questão é: vai diminuir a concentração, mas vai diminuir quanto? Como? Então, para determinar a concentração após a diluição, tem uma fórmula muito fácil. Eu não sou muito favorável a usar fórmulas, mas isso é uma regra de 3 invertida, uma proporção invertida, então fica muito mais fácil usar essa fórmula. E essa fórmula diz o seguinte, que a concentração inicial vezes o volume inicial tem que ser igual à concentração final vezes o volume final. Então, se você lembrar, alguns livros trazem C1, V1, C2, V2. Eu trouxe aqui, ó, CI de concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Para que a gente possa usar essa fórmula com tranquilidade, concentração inicial, volume inicial é igual concentração final, volume final, nós temos que garantir que as duas concentrações, inicial e final, estejam na mesma unidade. Se a unidade de concentração for grama por litro, as duas têm que estar em grama por litro. Se a unidade de concentração for em porcentagem, as duas têm que estar em porcentagem. Se a unidade de concentração for em mol por litro, as duas têm que estar em mol por litro. Se for em outra unidade, tem que estar em outra unidade, mas as duas concentrações, inicial e final, têm que estar na mesma unidade. E os volumes inicial e final também têm que estar na mesma unidade. Pode ser que eu use volume inicial em ml, o volume final tem que estar em ml. Se eu usar volume inicial em litros, o volume final tem que estar em litros. Se for microlitros, microlitros. Não importa qual a unidade de volume, mas a inicial de volume tem que ser igual a final de volume. Se você prestar atenção nisso, você pode usar essa fórmula com a máxima tranquilidade. Então, agora vamos dar um exemplo de uma situação para que a gente use essa fórmula, ok? Então, aqui tem um problema real, ó. Considere que no becker ao lado, esse becker aqui, ó, há 100 ml de soro fisiológico. Soro fisiológico, por definição, é uma solução de cloreto de sódio com concentração 0,9%. Então, essa aqui nós temos cloreto de sódio, nós temos 100 ml e a concentração 0,9%. Aí diz assim, ó, foram retirados 5 ml do soro. Então, ó, tá aqui com uma pipeta, nós pegamos 5 ml
e colocados em um balão volumétrico de 100 ml. Então, daqui se tirou 5 e colocamos um balão volumétrico. Foi acrescentado água até completar o volume do balão. Então, ó, acrescentamos água até chegar nos 100 ml. E aí, eu quero saber qual é a concentração desta solução. Então, senhores, cuidado, isso aqui é fácil. Ó, nós transferimos 5 ml. Então, nós começamos a nossa solução. Ó, aqui é a final, mas nós começamos com 5 ml de uma solução com concentração inicial 0,9%, porque nós pegamos daqui, transferimos 5 ml. E aí, nós adicionamos água em quantidade suficiente para 100 ml até chegar na solução final. Eu sei que a solução final tem 100 ml, porque o balão aqui tem 100 ml. A pergunta é qual a concentração final. E só para você saber o que nós fazemos com esse volume. Isso aqui é o volume que nós temos, mas nós não usamos 100 ml para fazer essa solução. Nós iniciamos somente com 5 ml, ok? Então, sabendo olhar os dados, agora nós vamos usar a fórmula concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Substituindo os valores, lembrando que essa fórmula nós podemos usar se as concentrações estiverem na mesma unidade e se os volumes estiverem na mesma unidade. As concentrações aqui estão em porcentagem e o volume em ml. Então, vamos lá, ó. Concentração inicial, 0,9. 0,9. Volume inicial, 5 ml. É igual. Concentração final, não sei, mas eu sei que o volume final foi 100 ml. Cuidado aqui, ó. O que eu quero achar aqui? Aqui eu quero achar a concentração final. Essa é minha variável, esse é o meu x. E a concentração final está sendo multiplicada por 100. Então, eu tenho que isolar passando este 100 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Fazendo essa conta aqui, 0,9 vezes 5, isso dá 4,5. E o 100 que estava aqui multiplicando passou para o outro lado dividindo. Então, agora nós temos 4,5 dividido por 100 é igual à concentração final. Fazendo esta conta, isso dá 0,045, o quê? Por cento, porque a concentração inicial é em porcentagem. Então, nós podemos concluir que a concentração final é 0,045%. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo, ok? Vamos continuar na próxima parte da aula.